Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui na ilha do Chipre, estamos aqui na terra de São Barnabé, te encontrando, te acolhendo neste, podemos dizer, neste território missionário, neste território do Espírito, porque aqui São Barnabé, ele conduziu São Paulo para que os judeus que viviam aqui, os povos que viviam aqui pudessem ser evangelizados pelo Evangelho. E assim a tua casa hoje se torna também este território missionário. Lembramos que o teu coração também é terra missionária. O coração de tantos irmãos e irmãs é terra missionária, onde você entra com respeito, onde você anuncia Jesus. Não ter medo nem vergonha de anunciar o Evangelho, de anunciar a nossa fé. Por quê? Porque nós temos o dom do Espírito Santo, o dom de anunciar, que é o dom do Espírito em nós. O tema do nosso programa de hoje é a vinda do Espírito Santo, promessa do Pai. O Espírito Santo, promessa do Pai, faz com que você anuncie. Você não anuncia a tua palavra, você não anuncia a você mesmo, você anuncia a verdade que é o dom do Espírito Santo, que faz com que você levante a ruach, o Espírito, que você levante e seja corajoso como os apóstolos depois da Pentecoste. E a pergunta, o que foi Pentecoste? Essa palavra que alguns dizem, Pentecoste, são os carismáticos da igreja, que vão celebrar Pentecostes de Jerusalém, tem toda uma história, por que Pentecoste na Terra Santa, e por que Pentecoste, algumas igrejas vivem uma dimensão de grande evangelização e de grande catequese no período de Pentecoste, depois da Páscoa. E precisamos recuperar realmente o dom da nossa fé. Estamos vivendo um tempo de anemia, de catecismo. E Papa Francisco, chamando a atenção, dizia realmente que o Espírito Santo se torna um desconhecido entre nós, disse Papa Francisco nas suas catequeses. Nós necessitamos realmente de catequese, de entendermos. Pentecoste, vamos então, estamos aqui numa ilha grega, a ilha do Chipre, vamos lembrar a palavra grega, Pentecoste, que realmente vem da palavra quinquagésimo, podemos dizer assim, que são 50, não? 50 dias depois da Páscoa. A festa dos judeus, que era uma festa agrícola, que 50 dias depois da Páscoa, onde iniciavam as primeiras colheitas. Então o que faziam? Iam, depois de 50 dias, depois de Pessah, levarem as ofertas para o templo. E vamos entender então, estamos no contexto da Páscoa hebraica e também da ressurreição de Jesus, que foi no mesmo período da história, no mesmo mês de Nissan. E os apóstolos estavam depois da Páscoa em Jerusalém, nesta festa de Pentecostes. Quer dizer, judeus iam de todos os lugares para o templo, para Jerusalém, para a festa de Pentecoste, levando as suas ofertas. E ali estavam reunidos. Quando acontece nesta festa de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, quase dando um novo significado, podemos dizer, para a igreja,
Na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o evento, a vinda do Espírito Santo, o dom de Jesus, o dom do ressuscitado e, podemos dizer, o nascimento da igreja, onde os discípulos de portas fechadas abrem as portas. De medrosos se tornam corajosos, abrem as portas. São Pedro que começa e inicia a anunciar Jesus sem vergonha e sem medo de falar no nome de Jesus. E saem com todas as consequências. Por isso é a igreja que se move no Espírito Santo. Dom do Pai, promessa do Pai, o Espírito de Jesus, a Ruach, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E você tem o dom de Deus no Espírito Santo, que move a Ruach, que leva, o Espírito que renova, o Espírito que é o ardor missionário, o Espírito que é a força para os cristãos, os primeiros cristãos, darem a vida por Jesus, se entregavam nas mãos dos romanos, iam nas covas dos leões, porque eram movidos pelo Espírito Santo. E você hoje, na Pentecostés, no dom da Páscoa. Eu gostaria de lembrar que a grande discussão durante a reforma litúrgica sobre o dom da paz, melhor dizer a paz de Cristo antes do ofertório ou depois do ofertório, seguirem os outros ritos? E a igreja respondeu, não. Continua depois da comunhão, depois da consagração, a paz de Cristo. Por que você vai dizer paz de Cristo depois da comunhão? Porque a paz do ressuscitado. Você irá dizer paz de Cristo, irmão, é a paz depois da consagração da missa, que é a paz do Cristo vivo. Aquele dom da paz, que Jesus que entra com as portas fechadas do cenáculo e diz, Shalom Lechem, a paz esteja com vocês. A pergunta curiosa e interessante. Por que o Espírito Santo é simbolizado pela pomba, pelo vento e pelo fogo? Vamos lá. O símbolo do Espírito Santo, porque a imagem que nós queremos dar ao Espírito Santo, porque Pai, a imagem de Deus Pai, Criador, o Filho que nós conhecemos em Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina os símbolos do Espírito Santo. Encontramos lá no Catecismo da Igreja Católica, que não se deve entender somente como símbolos que tentam nos fazer compreender a pessoa, mas sim a ação do Espírito Santo. Não é para entender, porque senão nós vamos começar a dizer, é uma energia, né? Vamos cair aí em umas coisas estranhas. Alguém diz, acredito na energia. Não, não é assim. Nós queremos entender a ação do Espírito Santo, porque será sempre um mistério, é sempre o dom do Espírito Santo que nos age, que age em nós. E tem outros símbolos, como a unção com óleo, o símbolo da ação do Espírito Santo. Na iniciação cristã se usa o símbolo. O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo, que queima, que purifica, batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz São João Batista no Evangelho de São Lucas. E como queria que esse fogo fosse aceso, nós encontramos também no Evangelho de Lucas. Então a forma, em uma língua de fogo, o Espírito Santo encontramos nas Sagradas Escrituras. O vento, que é a Ruach, o Espírito, que leva, nos conduz para onde Ele quer. É tanto que os judeus que, quando rezam, eles fazem aquele movimento, depois vão para a direita, para a esquerda, porque diz, quando nós estamos na oração com o Espírito, com a Ruach, o Espírito irá nos levar para onde Ele quer, não para onde nós queremos.
Por isso, o dom do Espírito Santo, então, como o vento. E são tantos outros símbolos, não são somente esses três, como a imposição das mãos, também o dedo e o símbolo do Espírito Santo, quando você impõe as mãos. Mas vamos lá, na pomba, é um outro símbolo do Espírito Santo. Por quê? No fim do dilúvio, a pomba solta por Noé volta com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a terra voltou a ser habitável. Quando Cristo sai da água do seu batismo, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele e ali permanece. E algumas igrejas, até as hóstias são mantidas neste recipiente em forma de pomba, suspesa em cima do altar. São símbolos humanos, símbolos não para designar a pessoa do Espírito Santo, mas sim para designar a ação do Espírito Santo, como age o Espírito Santo. Então vamos valorizar esses símbolos, vamos catequizar os nossos filhos nas nossas comunidades, explicando os sinais, o símbolo do Espírito Santo, porque realmente as pessoas se confundem. Dizem, nós temos que ter uma imagem do Espírito Santo. Não dizerem isso, por favor, queridos irmãos. Eu ouvi até religiosos, até pessoas que estão dentro da igreja, catequista. Nós temos que fazer um símbolo para simbolizar o Espírito Santo para as crianças. Não, vamos lá com a catequese verdadeira. Você irá simbolizar a ação do Espírito Santo. Nós não podemos dar uma forma, dizer que tem uma forma o Espírito Santo. É ilusão da tua mente, não pode. E você irá confundir cada vez mais. Quando você fala do Espírito Santo, quando você fala aquilo que simboliza, podemos dizer assim, a ação do Espírito Santo, mas não dar uma forma, uma imagem ao Espírito Santo, que seria uma grande idolatria. Não podemos fazer isso. Os símbolos são reconhecidos, como eu já expliquei. Vamos aí, tem outras imagens que nós vamos ter desta ação do Espírito Santo. Vamos falar, vamos valorizar estas imagens da ação, mas sempre explicando que é a ação do Espírito Santo. Vamos, sim, rezar, orar, pedir a unção do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo que nos move, que nos leva onde Ele quer, que é fogo que queima e transforma, que é, sim, a ação e presença de descida na forma da pomba e também dessa nova vida e nova terra e do Espírito que conduz a igreja. Vamos então viver podemos dizer, o nosso catecismo de fé, vivendo e explicando e proclamando, por que não, as verdades da nossa fé. A pergunta: qual o papel de Nossa Senhora no cenáculo junto aos apóstolos? Eu gosto muito desta imagem de Nossa Senhora no cenáculo. Eu digo sempre que a primeira Pentecoste, quer dizer, a primeira descida do Espírito Santo é em Nazaré sobre a Virgem Maria. No seio da Virgem Maria, o Espírito Santo que desce sobre Maria, é a primeira Pentecoste da igreja, que nós encontramos nos evangelhos. Então, não podemos imaginar que Nossa Senhora não esteja presente na Pentecoste. Ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que é a primeira discípula da palavra do seu Filho, porque ela encarnou, deixou-se encarnar em si a palavra, verbo divino. Por isso, Nossa Senhora, na sua grandeza, realmente, eu fico muito
tenho dificuldades quando estou falando para um público brasileiro, talvez em Portugal um pouco menos, onde tem um grupo de protestantes assim muito agressivos contra Nossa Senhora, que eu não consigo entender como pode você não acolher a palavra de Deus que diz que a primeira discípula é Nossa Senhora, porque é aquela que acolhe a palavra no seu seio santíssimo e viveu a experiência do Verbo que se fez carne no seu seio materno, onde o Filho de Deus foi gerado, não criado, gerado no seio da Virgem Maria. E assim ela, com os apóstolos, estava ali presente. Entendemos que Nossa Senhora era já viúva, estava já com os apóstolos, e ela vive lá no cenáculo a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E ela se torna então esta imagem da igreja, a imagem de igreja mãe. E Nossa Senhora está ali a unir os apóstolos. Tem um bonito texto apócrifo. Não todos os textos apócrifos são estranhos, mas tem o apócrifo de São Tomás, interessante, que fala do trânsito de Nossa Senhora. E diz que Nossa Senhora realmente estava no cenáculo, vivia no cenáculo, estava ali com os apóstolos e viveu também o seu trânsito no cenáculo. E é interessante porque ela une os discípulos. Ela une os discípulos em torno da verdade, da fé, do anúncio do seu Filho. E se torna, sim, essa imagem da igreja unida, dos apóstolos unidos em torno a Nossa Senhora, que é o sinal desta unidade. Por isso, Maria, Mãe da Igreja, nós chamamos Maria, Mãe da Igreja, Maria, Esposa do Espírito Santo. Vamos realmente valorizar e rezar pelos nossos irmãozinhos, não todos, porque os evangélicos, aqueles que fazem um caminho de unidade, fazem um caminho bíblico sério, eles não ficam aí dizendo a qualquer uma Nossa Senhora. Imagine, qualquer uma que gerou o Filho de Deus no seu seio, teve a experiência, não, de dar à luz ao Verbo encarnado, que amamentou o Filho de Deus, deu uma parte do seu corpo para alimentar o Verbo divino, assim recebeu o Espírito Santo juntamente com os apóstolos. E assim nós temos que ser uma igreja realmente mariana, não somente para ficar brigando com os evangélicos ou ficar discutindo com protestantes, que é perda de tempo. Você vai sempre amar Nossa Senhora e vai viver esta unidade, rezando também por aqueles que dizem e não falam bem de Nossa Senhora, lembrando que ela, sim, é a esposa do Espírito Santo. A primeira Pentecoste foi em Nazaré, no seio da Virgem Maria, e ela, junto com os apóstolos, no dia de Pentecostes, recebendo o dom do Espírito e anunciando, e mandando, e enviando, e sendo enviada também como discípula do seu Filho. Amém. A pergunta que é uma pergunta pastoral, porque nós temos que sempre lembrar que nós temos que, no máximo que podemos, que o dom da nossa fé seja transmitida. Como nós anunciamos e como se torna dentro da igreja instrumento de salvação. Por isso a pergunta é interessante. Como experimentar um novo Pentecoste na minha vida? Aí vocês vão imaginar a minha resposta. Alguém já está pensando aí, o Frei Bruno vai dizer para que eu possa ir para Jerusalém no ano que vem, fazer a Pentecoste. Ou alguém vai dizer, você vai fundar um grupo de oração aí na minha comunidade, um grupo a mais, você vai para algum lugar. Não, eu vou começar respondendo assim. Como experimentar o novo Pentecoste? Vivendo uma vida sacramental. Comece com os sacramentos, mas não somente ritual. Você vai se preparar com a ação do Espírito Santo para a confissão. Você o fez? Já o fez? Quando você coloca a verdade dos teus pecados na luz do Espírito Santo. Quando você vive a tua vida sacramental, nesta potencialidade. Eu fico muito triste de confessar
religiosos, consagrados e gente engajadas na igreja, com confissões bem superficiais. Confissões muito repetidas e de pecados até premeditados, dizendo, confesso somente, mas arrependimento mesmo que dá somente o Espírito Santo, que te leva ao amor da cruz. Vida sacramental profunda, Eucaristia. Quando é que você vive na Eucaristia o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo vai fazer você tremer quando você tocar a hóstia consagrada. O Espírito Santo vai te dar aquela luz que ilumina, que você não está tocando um pão qualquer. O Espírito Santo vai te dar um susto, sabe aquela força de energia que você vai dizer, é Jesus. Vai se ajoelhar. Vida sacramental profunda no Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer com que você, que se está preparando para o matrimônio, lembre que é a ação do Espírito Santo que irá unir você à tua esposa, você ao teu esposo. É o Espírito Santo no dom sacramental, quando você vai participar de um casamento, aonde tudo vem dado valor, mas não a ação do Espírito Santo no casamento, a maquifesta, o almoço, o jantar, o vestido da noiva, as maquiagens das pessoas que irão lá. Que sacramento você vai viver? O sacramento no Espírito Santo, você irá viver um casamento totalmente diferente. E você, padre, que celebra casamento em 15 minutos, se você realmente, caros senhores padres, meus confrades, né? No Espírito Santo você celebra com a ação do Espírito Santo, na graça sacramental, você irá realmente organizar que a cerimônia do matrimônio não seja corrida, que seja um momento realmente de preparação do casal e também da vida sacramental. E assim nós continuamos com todos os sacramentos da ordenação sacerdotal. Os orientais, o jovem que vai ser ordenado padre tem que ficar 40 dias sem falar com ninguém. Porque segundo os orientais, 40 dias antes o Espírito Santo começa a passar perto, começa a estar perto. Então o jovem que vai ser ordenado padre não tem que ter contato, não tem que ficar ligando televisão, ligando celular. Assim são os ortodoxos, a ordenação do padre tem que estar fechado. Os orientais que seguem a tradição oriental ditarem. Eu vejo aí alguns seminaristas que fazem o retiro um mês antes, um dia antes da ordenação, está fazendo festa, abraçando, indo, e colocando-se em situações até mesmo de pecar, um dia antes da ordenação sacerdotal. Aí vocês me perguntam, como experimentar a nova Pentecoste? A vida sacramental, que é o sacramento do amor do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Desculpe que eu fiquei um pouco empático, mas vamos lá. Viver na vida nossa sacramental, a nossa vida de santidade, é a primeira ação. Eu direi aquela que irá te levar para o céu e para a tua vida de santidade, a ação sacramental na tua vida. E a palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 2 a 4. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A imagem dessa ação do Espírito Santo que enche os nossos corações e também nos dá tanta força e também consolação para irmos e continuarmos a nossa missão. O dom profundo de Filho de Deus no batismo, na crisma, na vida sacramental. E vamos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que estão aí unidos no Espírito Santo ao nosso programa. Sou Beatriz Medeiros e peço orações pelo meu matrimônio e por meu esposo Marcelo. Peço intercessão de São José por nossas conversões. Deus lhes pague.
Padre, sou Maria Dias, de Portugal. Nesta hora de enorme aflição em que estou a ser vítima da gente corrupta, entrego-me às vossas preciosas orações, pedindo a Maria de Nazaré e à Sagrada Família, que nunca me abandonaram, que me ajudem mais uma vez neste momento tão difícil. Rezo por vocês também. Muito, muito obrigado. Você também pode mandar o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. Queridos irmãos e irmãs, a Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com. E vamos encerrar com a nossa oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos todos vocês aqui na próxima semana no nosso programa na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que nos ajudam a crescer na fé.